Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, para esse quarto bimestre aí em Sociologia, nós iremos então trabalhar a seguinte temática. O que nos desiguala enquanto seres humanos ou enquanto humanos? Então, dentro dessa temática em Sociologia, a gente vai poder refletir e estudar bastante sobre a nossa sociedade. E na aula de hoje eu já começo a refletir sobre dois conceitos, da diferença à desigualdade. Vamos comparar esses dois conceitos. Será que eu sei o que é diferença e o que é desigualdade? A diferença a gente sabe que é em relação a uma coisa e outra sempre tem características diferentes. Se a gente for falar de ser humano, cada um tem as suas qualidades, seus defeitos, seu jeito de ser, sua personalidade que é completamente diferente da do outro. Mas e quando falamos de desigualdade? A desigualdade já vai falar de um outro componente, de uma outra dimensão, que é quando eu entendo que quando o cidadão faz parte da sociedade, ele deveria ter direitos iguais, ou melhor dizendo, oportunidades iguais de se desenvolver. Só que a gente vai ver dentro da sociedade alguns que não têm o mesmo tratamento, né? Não é assistido de forma tal qual como todos em sociedade, onde nós vamos ver aí alguns abismos, algumas discrepâncias dentro da sociedade em que não são todos que são tratados como iguais. Então alguns estão na condição de desigualdade social aí. E aí, falando nisso, a gente vai ver que compreender a sociedade, alunos, é ver que existem as etnias, né? Ou seja, os povos, as descendências de cada pessoa, a questão da sociedade que é dividida em classes sociais e também a questão de gênero e a questão das gerações. Todos esses aspectos têm as suas diferenças e que muitas das vezes dentro da sociedade às vezes sofre algumas desigualdades e até mesmo discriminações e preconceitos aí, né? Então, alunos, é por dentro dessas questões e dessas características e particularidades da sociedade que a gente vai estar podendo estudar um pouco, né, a aula dessa semana. E dentro dessa ideia, a gente vai ver que a desigualdade social, ela é um tema, então, presente desde a escola, né, quando se estuda as diferenças econômicas, né, e o tratamento na sociedade, até a faculdade, onde se aprofundam conhecimentos sobre diversas áreas, inclusive a organização e como está estruturada a sociedade ao longo da história e na atualidade. Então, pensar um pouco, alunos, a desigualdade social ela é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em todos os países do mundo, não é privilégio só do Brasil. Faz parte das relações sociais, pois determina um lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, questões de gênero, de crença, de círculo ou grupo social a que cada um fazem parte, né? Então essa forma de entender a sociedade ou mesmo a desigualdade acaba nos remontando a algo que prejudica e limita o status social de pessoas por determinados motivos, tais quais, além do seu acesso a direitos básicos, né, alunos, como educação e saúde de qualidade, trabalho, moradia, boas condições de transporte e locomoção. Entre outros fatores, a gente vai ver que vai ser impactado quando determinado território, região e grupo são e sofrem o processo de desigualdade aí. Então, a mera diferença entre pessoas, sua escolha, vestimenta ou forma de viver a vida não caracteriza a desigualdade. Isso são diferenças, são hábitos e costumes diferentes. O fenômeno da inequidade se manifesta no acesso, como eu já havia dito, aos direitos, como dito anteriormente, mas precisamente no acesso a oportunidades dentro da sociedade. De acordo então com o próprio filósofo Rousseau e sociólogo, né, a desigualdade tende-se a acumular com o passar do tempo dentro da sociedade. Ele ainda vai dizer em uma de suas obras que a origem da desigualdade é a própria vivência social, né? Logo, determinados grupos de pessoas e de classes sociais e econômicas mais favorecidas têm acesso a boas escolas, boas faculdades e, consequentemente, a bons empregos. Vivem, convivem e crescem no meio social que lhes está disponível. Em um círculo vicioso, esses grupos se mantêm com seus privilégios e num ambiente restrito.
relacionando-se social e economicamente por gerações. A grande questão é o que fazem aqueles que estão à margem dessa bolha social, né? Já parou para pensar nisso? Como se desenvolve a grande população que não tem essa igual oportunidade e que não pode se desenvolver de tal dinâmica ou da mesma forma aí. Aqui a gente vai ver também a perpetuação da desigualdade, que é um outro tema também interessante para a aula de hoje. As pessoas que são então marginalizadas, elas sofrem maus efeitos da existência dessas bolhas sociais e econômicas, sem lhes serem concedidas oportunidades de vida, de estudo e de crescimento profissional. Da mesma maneira que as outras pessoas, que é de uma família pobre, tem menos probabilidade, então, de ter uma excelente educação e instrução. Assim, com baixo nível de escolaridade, terão destinados a si certos empregos, sem grande prestígio social e com uma remuneração modesta, para não dizer baixa, mantendo seu status social intacto. Então, alunos, dentro de um pouco dessas questões que iremos trabalhar na aula dessa semana. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.